Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Estamos vendo que, tempo a tempo, as pessoas manifestam ou as pessoas falam, e existe uma mídia que aproveita a oportunidade, expressa e distorce aquilo que mais rico pode se apresentar dentro da simplicidade de cada um que possa falar ou se expor dentro da realidade que vive, independente das condições em que ocupa dentro da sociedade. Você pode estar justamente em um aglomerado, como pode estar em um apartamento de luxo, e ter as ideias de liberdade ou a ideia de se expressar dentro da maneira mais simples, porque nós temos hoje pessoas que são simples na nossa sociedade e precisam fugir o entendimento por meios ou por vias de algumas pessoas que têm e tiveram e vão ter sempre o interesse de que as pessoas não possam compreender o que está acontecendo no Brasil. Mas se você observar, por exemplo, no artigo 5 do inciso 54 da nossa Constituição, diz que é crime inafiançável e também imprescritível pessoas ou grupos armados, civis e militares que possam ir contra a ordem constitucional e contra a ordem democrática. Então a gente vê que esse inciso desse artigo é fundamental, ele serve de manutenção para tudo que você possa imaginar sobre crime, sobre grupos armados, milícia, até mesmo pessoas, por exemplo, grupos policiais ou militares que se levantam, se revoltam e pegam as armas para poder agir ou tentar defender seus interesses através da violência. Então, esse inciso, ele te dá o direito da manutenção em todo o país. E essa é garantida na nossa Constituição. Agora, se o artigo 5 desse inciso, ele dá garantias de que tem que ser combatido isso, e que as polícias, seja qualquer órgão de segurança pública, tem e está autorizado na Constituição para que possa fazer isso. Agora, o mandato tem umas regras, e esse embate, esse combate com o crime, tem uma regra. As pessoas vão para a vida ou morte. Então é preciso que as pessoas possam compreender isso. E está dentro da nossa Constituição esse combate, essa guerra. E ela tem que ser combatida, ela tem que ser impedida de permanecer e de progredir. Para isso, existem nossas forças. Agora, existe um entendimento que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, e as pessoas que estão na mídia, essa mídia corrupta, essa mídia suja, e que não vale nem a pena a gente dizer os órgãos de imprensa que trabalham para fazer com que as pessoas possam se revoltar quando a gente fala sobre essa ordem, essa manutenção da ordem da Constituição, manutenção da ordem constitucional, que tem como base o artigo 5 e esse inciso. Então as pessoas compreendem que muitas das vezes as pessoas dizem, tentou mandar fechar o STF, tentou fechar o Congresso Nacional, fechar a Câmara Federal, assembleias, câmaras municipais, enfim, essas casas que a gente vê que precisa também de manutenção. A ordem constitucional, quando ela é violada, e esse artigo, nesse inciso, dá o direito desse combate, então quer dizer que também da mesma forma que esse crime, esses grupos armados, esses grupos que se encontram tentando de todas as formas permanecer ou mesmo avançar sobre seus ideais, sobre suas formas de pensamento de uma forma contrária, também agindo da mesma forma que a violência que essas pessoas se encontram nesses lugares, nos morros, nas favelas e outros lugares que tem o ideal, tem a sua formação de se mantendo o equilíbrio através da força, da violência. Então essas instituições que têm e agem dessa mesma forma, então essas mesmas forças, elas também podem agir sobre essas instituições. O Congresso Nacional, a Câmara, a STF, não é maior que a nossa Constituição.
Então, quando existem essas casas com essa violência, também é possível aplicar essa mesma manutenção da ordem. Tanto é que o artigo 42 faz essa manutenção da ordem quando tem esse desequilíbrio. Só que aqui no artigo 5 ele fala sobre grupos armados. Mas quantas pessoas estão armadas com ideologia comunista? Quantas pessoas estão armadas com desvios, com comprometimento de desvios? Quantas pessoas estão armadas com a violência de uma caneta? E que estamos vendo que as medidas, as atuações, elas são desnecessárias, mesmo porque essas medidas que são tomadas muitas vezes por essas casas, ela viola todos os direitos constitucionais. Violam todos os direitos. Por exemplo, o artigo 5 do inciso 54, que diz que é preciso fazer essa manutenção da ordem. Tem ordem de ministro que impede a polícia de entrar no morro. Pedidos de ministros que impedem das pessoas fazer esse isolamento. Então, quer dizer, estão dando a essas pessoas o direito da violência e essas mesmas pessoas que estão agindo dessa forma contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, já fechou essas casas. Já fechou. No momento em que você impede alguém de cumprir o artigo 5 desse inciso, essa casa já fechou. Por isso que tem alguns que derrubam liminar, não concede habeas corpus. Porque quando alguém impede dessa manutenção, você passou por cima da Constituição e lamento dizer que a casa que vocês tanto conservam, tanto prestigia com mentes brilhantes, já fechou. O Congresso já fechou, o Senado já fechou, o STF já fechou, quando se passa por cima dessa Constituição e não se faz essa manutenção. Quando tem essa violação do direito constitucional, essas casas já fechou. Então, muitas vezes as pessoas, às vezes, pedem o impedimento, impede, ou pede mesmo o fechamento de uma instituição como o STF, Câmara, Senado, é para se ter uma manutenção assim como é preciso ter uma manutenção dentro da ordem pública e Estado de Direito Democrático, ou da ordem constitucional. Então, é preciso que, no Estado Democrático de Direito, as pessoas iam simplesmente compreender que casas tinham que ser fechadas para uma manutenção. E essas manutenções, elas tinham que ser claras e objetivas, como tem o artigo 52, que o Senado é que faz a manutenção do STF. E nós temos também os meios para fazer manutenção do Senado Federal. Mas nós não temos isso, por quê? Porque não existe essa manutenção. E não tendo essa manutenção, estamos convivendo com muitas coisas que estamos assistindo e estamos nos acostumando a conviver com furto, com roubo, formação de quadrilha. Estamos nos acostumando a viver com canalhas, com pessoas desqualificadas. Mas as suas ações têm que ser barradas de maneira que essas pessoas mantenham-se no devido lugar, que não faz parte do Estado democrático, não faz parte da ordem constitucional e nem tampouco pode conviver entre sociedade ou com a sociedade. É dessa forma que estamos vivendo hoje no Brasil. Agora, existem os meios para se fazer essa manutenção? Existe, desde que todas as casas venham ser o quê? Reformuladas, venham ser substituídas. E um meio para que possa ser feito isso, seja que a facilidade da queda de um ministro do Supremo Tribunal, a facilidade de um Senado Federal, a facilidade de um prefeito, a facilidade dos deputados estaduais, dos vereadores, assim como a facilidade que possa alcançar as pessoas que possam violar esses direitos. Não somente essas pessoas que se encontram no poder, mas também policiais, delegados, ou de policiais da forma geral. E algumas pessoas que se encontram em nosso meio, que defendemos através dos seus diplomas. Essas pessoas, elas têm que ter essa manutenção da ordem constitucional. Como a nossa Constituição, conforme está escrito, que ninguém está acima da lei, é preciso que venhamos fazer essa manutenção sem que
sem que possamos dar ouvidos a meios de comunicação que usa as palavras mais simples, fechar A, B ou C, pode ser substituído por manutenção da ordem constitucional e da ordem pública. E é isso que o Brasil está precisando. Ou fazemos essas manutenções na ordem, sobre a ótica da ordem constitucional e da ordem do Estado democrático, fazendo a substituição dessas pessoas e estudando da melhor forma, estudando da melhor forma e da maneira ideal para que essas pessoas venham a ser punidas pelas suas ações, não pela sua pessoa, porque é esse estado que nós estamos vivendo. Se você é advogado, se você é doutor, se você é médico, se você é ministro, aí não, é ministro, não. É pelas suas ações que temos que julgar e essa manutenção ela tem que ser feita o mais depressa possível para que possamos ou venhamos conviver com Estado de ordem constitucional e Estado de ordem democrática, para que possamos dizer estamos vivendo em uma nação. Obrigado a todos.